Eu já li que você é santista, você tá falando que é bugrino, ou que virou bugrino. O Jorge Igor molequinho, lá no Rio de Janeiro, torcia pra qual time? Jorge Igor molequinho foi o seguinte, o Jorge Igor molequinho, com 7 anos de idade, ouviu com o avô o segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro de 92, Flamengo e Botafogo. Meu avô era botafoguense. O Flamengo fez 3-0 no primeiro jogo, o segundo jogo foi um 2-2. Eu não entendia, eu não sabia que tinha tido o primeiro jogo, eu não entendia que os 2 gols que o Botafogo fez não valiam nada. Eu não entendia, era um menino de 7 anos, não estava ligado. Eu lembro de ter ouvido esse jogo com meu avô, de ter adorado, sabendo que meu avô era botafoguense, de ter adorado o narrador do jogo gritar os gols do Botafogo, e falei, ponto, aqui é o meu time, é o Botafogo. Mas o meu avô nunca me levou pro estádio. Eu fui pro estádio pela primeira vez com a camisa do Botafogo sozinho. Na estreia da Série B de 2003, o primeiro rebaixamento do Botafogo e Avaí. Inclusive eu fui pro Caio Martins com o dinheiro da ida e o dinheiro do ingresso, sem o dinheiro da volta e consegui voltar. Como? Porque o meu o namorado da irmã da Paola, da minha esposa, então namorada, era de uma torcida organizada do Botafogo e sabia que ele ia estar lá e ia me dar um jeito de voltar. Eu falei, ele vai me dar um jeito de voltar. E ele conseguiu que eu voltasse. Tá. Então, esse foi o time de família, grande parte da minha família botafoguense. Então, essa foi a herança do meu avô. Ao mesmo tempo, eu sempre fui muito tarado por rádio e eu descobri que a minha avó tinha um rádio de ondas curtas. Cara, como era bom ouvir ondas curtas, né? Hoje a gente ouve no streaming. Porra, eu queria ouvir uma rádio de São Paulo e eu era fascinado pelos narradores de São Paulo. Eu gostava mais do estilo de São Paulo que do estilo do Rio. O estilo a 200 por hora, uma coisa mais... O Rio é uma coisa mais cadenciada, bordões, muito uma linguagem que o garotinho colocou e que foi meio que padronizada do Rio. Eu já era mais veia de São Paulo, veia 200 por hora. E quando eu descobri que a minha avó tinha um rádio de ondas curtas, que eu conseguia ouvir a Rádio Globo de São Paulo, a Rádio Bandeirantes e a Rádio Record, que eram as que chegavam melhor, a Record ainda fazia futebol, né? Hoje está só com a programação religiosa. Eu fiquei fascinado por aquilo. E aí eu comecei a ouvir muito jogo à tarde, à noite era ruim, mas ondas curtas à tarde entravam muito bem no Rio. E eu comecei a ouvir muito jogo de São Paulo e comecei a gostar do Santos. Por ouvir rádios de São Paulo. Quando eu contei essa história pro André Henning em 2007 pela primeira vez, ele falou, mentira. Claro que é mentira. Você é santista nada. Eu falei, claro que eu sou. As rádios de São Paulo nem faziam o jogo do Santos. Eu falei, faziam eventualmente. Eu ouvia noticiário, eu ouvia jogo. Não é mentira. Claro que é verdade. As pessoas não acreditavam muito. Mas é verdade. Então eu posso dizer que o Botafogo foi o time que eu herdei de família e o Santos foi o time que eu, garoto, escolhi torcer sem influência de ninguém. E convivo com isso até hoje. Botafogo e Santos é um sofrimento pra mim assistir no sofá. E o Guarani, de alguma maneira, acabou entrando no teu coração. Aí veio o Guarani, cara. Aí veio o Guarani a ponto de eu torcer, de eu comprar produto em casa, de eu ter camisa, de eu ir pra arquibancada com os caras. Porque eu virei, cara, de eu virar sócio. Acabei de virar sócio. Da hora. Acabei de virar sócio do Guarani, sócio torcedor. Que legal, vou lá, cara. ano que vem que eu tiver qualquer brechinha, eu vou pegar o meu ônibus, eu vou pra Campinas, eu vou lá ver o jogo, com os amigos que tem lá, assim... Eu fui carregado no colo pelo pessoal, assim. É muito... Eu não sei se existe uma relação, assim, narrador com alguma torcida, sabe? Não sei se existe nada igual. E eu não sei se esse laço vai se desatar. Eu acho que não. Cara, que legal. Ô Jorjão, a final de 95 do Campeonato Brasileiro, você torceu pra quem? Eu torci Botafogo. Você torceu Botafogo. Eu lembro bem de ter torcido Botafogo. Porque aí você vê a família mobilizada, Entendi. sabe? Você vê todo mundo ali. Mas, assim, essa relação é muito louca, assim. Mas hoje, jogar Santos e Botafogo, uma final de Libertadores. Vai depender muito do contexto, Vai tá? depender. Vai Uma depender. final de Libertadores. Não, uma final de Libertadores... Uma final de Libertadores, pô, por esse histórico... Não, mas 95, apesar desse contexto familiar, você já tinha esse gosto pelo Santos? Você já tinha? Eu acho que ele foi nascendo um pouquinho depois até. Depois, né? Eu acho que com 10 anos ainda não. Eu ainda não tinha habilidade de... entendi. Passei a ter um pouquinho depois ali, Boa. mas não muito depois. Mas já teve um jogo já teve um Santos e Botafogo no Rio, no Brasileiro de... Um ano, alguém pode ajudar? Um ano que o Botafogo ganhou de 4-3, um gol do Juca de falta no Maracanã, e o Santos estava brigando com o São Paulo para ser campeão. Aquela época do tricampeonato do Muricy. Pode ter sido 2006. 2005. Não, 2006, 2007, 2008. Pode ter sido assim, 2006. Acho que foi 2006. 2007 não, porque eu já estava no Esporte Interativo. Eu fui pra arquibancada do Santos no Maracanã nesse dia. O Botafogo era meio de tabela, o Santos tinha chance de ser campeão brasileiro. Mas por que o Santos? Por causa do noticiário. Cara, que eu não lembro. Você, assim? Agora, o Santos, assim, eu lembro de, em 2002,
já estar muito envolvido com o Santos e ter tido a felicidade de acompanhar, sei lá, 70%, 80% daquela campanha. O que aconteceu no Brasileiro de 2002? A Record transmitiu aquele campeonato. Vocês lembram, né? Claro. E a Record, além de várias vezes fugir do jogo principal da Globo, do trio de ferro da capital, e fazer o Santos, ela fazia em rede nacional. Ela não tinha no Brasileiro de 2002. Até o Mauro, que se não me engano, trabalhou lá naquela época, né? O Nivaldo, o pessoal na época da parceria com a Trafic, eles devem lembrar disso. Não tinha transmissão regionalizada para o Rio. Então, o jogo do Santos que a Record fazia para São Paulo, ela fazia para o Rio, em TV aberta. Então, eu vi muito daquela campanha do Santos de 2002. Aquele foi o primeiro... A final contra o Corinthians é o primeiro e talvez único... O Guarani ABC eu acabei também. Acabou que aconteceu também no 6º gol. Mas é o único jogo sentado na frente da televisão como torcedor que eu chorei até hoje. O gol do Léo. Aos 47 do segundo tempo. Perna direita. Perna direita, Léo de perna direita no ângulo, 2-2 do Elano já servia. Fábio Costa, Maurinho, Alex, André Luiz, Léo, Paulo Almeida, Renato, Elano, Diego, Robinho, Alberto. É o time da minha vida, é o time de 2002. Ali eu já era santista, começou antes pelo rádio. Ali foi a concretização, ali eu vi um time mágico na minha frente, assim. Você acha que jornalista tem que revelar o time do coração? Tem. Você sabe o que é louco? Dia desses eu tava dando uma entrevista justamente pro Felipe Cardoso, meu ex-chefe na Rádio Brasil. E aí a gente tava falando da contaminação do debate político, se o jornalista tem que discutir sobre esse assunto, se tem que falar, se não tem. Falei, Felipe, a gente tá num momento tão louco, que eu sou de uma época, quando eu trabalhei com você lá em 2006, 2005, eu não podia assumir meu time. Era um crime. Eu dizia no Rio, por exemplo, eu ia narrar o Flamengo e Botafogo, como narrei vários, e eu me assumi botafoguense. Não pode, porque senão o cara não vai te ouvir, o cara vai te rejeitar, é um crime. Hoje, o público lida melhor com isso. Eu acabei de narrar em janeiro desse ano, 2021, o gol do Breno Lopes contra o Santos, me esgoelando, me acabando de gritar, e quando acabou o jogo eu tirei o fone e falei, puta merda, perdemos o título. Mas eu fui profissional ali na hora, o torcedor do Palmeiras reconheceu, falou, carai, você é santista, como é que você narrou gol assim? Porque é o meu trabalho. Então hoje, o torcedor parece estar entendendo melhor essa coisa. Depende muito da sua conduta no microfone. Claro. Se você for desrespeitoso, for clubista, for torcedor, aí você vai dar o argumento pro cara, porra, você tá torcendo. Não é o caso. Agora, é incrível, né? Hoje, o palmeirense atura um santista narrar um Palmeiras e Santos e leva numa boa. Mas ele fica puto se você disser que vota no Lula ou no Bolsonaro. Aí ele não te ouve mais.